Feliz Natal para todos. Espero que você tenha passado um ótimo tempo com a família. Geralmente no Natal a gente reúne a família, a gente come juntos, né? É a celebração da família. Tanto é que eu escolhi falar um pouco hoje sobre a família mais especial de todos os tempos. E essa data, eu sei que anima muito os nossos corações. E pensando nisso, sei que muitos aqui estão bem alimentados hoje também, né? Porque você comeu junto com a família. Hoje você almoçou a sobra da ceia de ontem, né? Já está bem alimentado. Alguns tiraram aquela sonequinha da tarde para você vir para o culto, né? E está aqui agora. Então, por favor, não vai dormir agora, tá bom? Bom, essa data tem um significado muito especial para nós. Mas também nós sabemos que o comércio ligou o Natal a uma data importante do ponto de vista financeiro. É impressionante como tem sido intimamente ligada a essa época do Natal a situação econômica do país, não é verdade? A gente vê, você sai na cidade de São Paulo, você não está vendo muitas luzes piscantes por aí, não é? Na Paulista, nós íamos para a Paulista para ver os enfeites de Natal, hoje quase não tem. Há um certo clima de desânimo no ar, porque estamos vivendo uma das maiores crises econômicas do nosso país. E muitos aqui já têm sentido no bolso. Talvez você está sentindo no amigo secreto, não é? Aquele presentinho de R$10 no máximo. E alguns ganham presente e acabam dando no outro amigo secreto. Toma cuidado para isso não voltar para você de novo. A tecnologia acabou com os cartões de papel. Não é verdade? A gente está recebendo cartões via WhatsApp. E quando você ganha um presente com cartão, você joga o presente de lado. Porque o mais especial agora é o cartão. Você quase chora quando vê o cartão de papel. Ficou emocionante você receber um cartão de papel. Você quer fazer um quadrinho para guardar com lembrança, porque ficou raro receber um cartão de papel. A gente está recebendo através do WhatsApp ou através do Facebook, né? E a crise aparece até na ceia de Natal, não é verdade? Aquele peru que você comeu ano passado, muito substituído por aquele frangão. Você comprou na padaria, abriu ele e jogou farofa dentro. A champanhe vai a cidra mesmo, de R$5. E por aí vai. E amanhã você vai comprar o panetone seco da padaria, 3 pelo preço de 1. É mais econômico. Mas você anda na cidade de São Paulo, você percebe um desânimo no rosto das pessoas. Porque há uma ligação muito forte sobre a situação econômica com o ânimo ou com a alegria de se comemorar o Natal. Mas poucos entendem que a alegria do Natal realmente não depende da situação econômica que você está passando ou não, da crise econômica ou não, ou da crise do país ou a crise na sua casa. A grande alegria vem do nosso relacionamento com Deus. A grande alegria de se comemorar o Natal, de viver uma data como essa em família, é entender que só podemos comemorar isso com alegria, por entender o significado espiritual, de poder ter um relacionamento com Deus, de entender por que Jesus veio à terra, por que esse menino nasceu. Isso nos dá muita alegria. Entender que um Deus que ama tanto o ser humano fez de tudo para se tornar homem e viver entre nós. Enquanto que o ser humano, a história do ser humano, na Bíblia mostra isso, é um esforço de querer ser como Deus. Deus fez de tudo para se tornar como homem, para vir como homem, para nos salvar. Então Natal é um tempo onde as famílias se juntam e comemoram. E eu queria hoje estudar com vocês um pouquinho sobre a família mais especial de todos os tempos, a família de Jesus, e tirar algumas lições para nós hoje.
nessa tarde. Vamos orar juntos. Pai, muito obrigado, Senhor, por poder comemorar o Natal, Deus, com nossos familiares. Porque o Senhor nos deu entendimento, Pai, do que significa essa data para nós. Pai, essa data não é uma data para estarmos alegres porque temos bens materiais, ou porque temos fartura ou não, ou ficarmos tristes porque nos falta coisas. Mas essa data, Pai, é para lembrarmos com carinho que o Senhor, com todo o amor que o Senhor tem por nós, se fez homem. Veio até a terra, pisou no solo desse planeta, andou no meio dos seres humanos, para nos amar profundamente, Deus. Pai, somos imensamente gratos, porque podemos ter relacionamento com esse Deus tão grandioso, que veio aqui, Pai. O Senhor decidiu vir aqui, na figura de Jesus, andar conosco, sentir nossas dores, sentir nossas fraquezas, e deixar para nós um exemplo de inspiração, para que nós possamos imitar. Muito obrigado, Pai, que estudando aqui um pouquinho sobre a família de Jesus, possamos aprender e tirar lições para nós, sobre o nosso relacionamento com o Senhor, Pai, e andarmos mais intimamente com o Senhor. Obrigado, em nome de Jesus, amém. Vamos falar um pouquinho sobre a família de Jesus. Vamos começar estudando um pouquinho sobre Maria. Vamos abrir em Lucas capítulo 1, versículo 46. A gente fala pouco de Maria. Quero falar um pouco sobre essa mulher. Talvez porque a religiosidade tem transformado Maria num ídolo, infelizmente. E tenho certeza que se Maria estivesse viva, ela abominaria isso. Mas Maria foi uma grande mulher, que nos inspira a ter um relacionamento com Deus. Ela não deve ser adorada como nenhum outro homem, a não ser Jesus, que veio aqui como ser humano. Mas a Maria tem muitas lições para nós hoje também. Vamos estudar aqui então Lucas 1, 46. Maria diz assim: a minha alma anuncia a grandeza do Senhor, o meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador, pois Ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo, e Ele mostra a sua bondade a todos os que o temem em todas as gerações. Deus levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles. Derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre. Sabe, Maria orou com essas palavras após receber o chamado pelo anjo, que deu a ela a notícia que seria a mãe de Jesus. Sabe, Maria, os estudiosos acreditam que Maria tinha por volta de 12 a 13 anos de idade. Você imagina isso? Uma adolescente, com 13 anos. Porque naquela época, as meninas geralmente eram prometidas a seus noivos por volta dessa idade. Geralmente os noivos eram mais velhos, e as meninas eram mais novas, prometidas a seus noivos. E Maria, quando recebe essa notícia, tinha por volta dessa idade. Hoje nós sabemos o desfecho da história, você sabe tudo o que aconteceu. Fica um pouco sem graça, né? Como se assistir um filme 3, 4 vezes. Mas tenta fazer um esforço agora comigo, como se você não soubesse da história. Como se fosse a primeira vez que isso estivesse acontecendo. Ou tenta se colocar no lugar de Maria, especialmente as mulheres aqui. Se você é jovem, então, melhor ainda. Tenta se colocar no lugar de Maria, sem saber o desfecho da história. Sem saber o que ia acontecer pela frente. E naquela época, uma mulher que ficasse grávida, sem ter o casamento, era considerada uma adúltera. E o pagamento e a condenação a essa atitude era morte por apedrejamento. Era levada em praça pública e seria jogado pedra sobre essa mulher até ela morrer.
Uma mulher adúltera era considerada a pior das criaturas. Um anjo vem e fala com Maria. Aí você pode dizer, um anjo falou com ela. Mas se coloca no lugar dela, sem saber o desfecho da história. Nesse clima que eu estou falando agora, num lugar onde uma mulher que fosse pega em adultério, ou que fosse certificado que ela teve relações fora do casamento, seria considerada uma adúltera e seria apedrejada. Maria ouve o anjo falar e ela de bate-pronto aceita. Ela só pergunta, como vai acontecer isso? Porque ela não entendia, ela era virgem, ela não entendia. O anjo explicou, ela aceitou. O que você faria no lugar dela? Eu fiquei pensando, talvez eu perguntaria, mas e José? Como é que eu vou fazer com ele? Ele vai terminar comigo. E meus pais? Vão achar que eu fui uma sem vergonha. E a vizinhança? E os doutores da lei vão achar que eu fui uma adúltera. Eu vou morrer, eu vou ser apedrejada. Maria não demonstrou nenhuma dessas inseguranças. Ela não perguntou, por que eu? Tem tantas outras virgens aqui na redondeza, por que logo eu? Ela não perguntou isso. Sabe o que é o mais incrível? No versículo 48, ela disse assim, todos me chamarão de mulher abençoada. Como isso? Se na verdade, todo mundo ia chamar ela de adúltera. Era mais provável acontecer. Ela falou, todos vão me chamar de mulher abençoada. Imagina você no lugar dela. Você jovem no lugar dela. Como assim Maria tinha essa tranquilidade, essa segurança? De onde vinha isso? De onde vinha essa confiança em Deus? De onde vinha essa segurança de que Deus cuidaria de tudo? Os 3 primeiros versículos do texto que eu li agora revelam de onde vem essa segurança de Maria. Fala aqui, voltando no texto lá. A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Pois Ele lembrou de mim, sua humilde serva. Quanta alegria essa mulher estava expressando do relacionamento dela com Deus. Maria tinha um relacionamento com Deus profundo. E naquela época, olha só que interessante, naquela época, a maioria das mulheres eram analfabetas. Porque a cultura judaica não permitia que as mulheres se desenvolvessem. Os homens estudavam, as mulheres não. Uma mulher, para ela estudar, ela teria que fazer um esforço enorme, ela teria que ir contra a sociedade. E Maria demonstra nas palavras dela que havia um conhecimento. Maria era conhecedora das Escrituras. Se você acompanhou a leitura que nós fizemos aqui, demonstra conhecimento, falando da história, falando dos antepassados. Maria tinha conhecimento, Maria lia a Bíblia. Tinha profundidade no relacionamento dela com Deus. Numa época em que a religião era baseada em costumes. Jesus veio aos fariseus e condenou exatamente o quê? Os costumes. Vou ao templo, eu mato um carneiro lá, eu faço isso, faço aquilo. A religião muitas vezes se resumia em cumprir rituais. E numa época onde uma mulher estudar, onde a religião era resumida a regras, essa mulher tinha um relacionamento com Deus profundo. Tinha uma alegria com Deus. O coração dela estava cheio de alegria com Deus. Aqui no versículo 28 até o 30, o anjo disse a ela, o anjo veio e disse, que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você.
Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar, e admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. O relacionamento que Maria tinha com Deus alegrava o coração de Deus. Deus estava contente com ela. Sabe, eu leio esse texto aqui, eu fiquei pensando nisso, irmãos, fazendo essa pergunta: será que Deus está contente comigo, com o meu relacionamento com Ele? E essa pergunta eu quero fazer com você agora: será que Deus está contente com o seu relacionamento com Deus? Faço outra pergunta: será que você está contente com o seu relacionamento com Deus? Estamos expressando nossa alegria com Deus assim, cada manhã, irmãos? Ao ler a Bíblia, ao você pensar nas Escrituras, ao se aprofundar com Deus, seu coração está se alegrando com Deus? Sabe, irmãos, eu confesso que algumas vezes eu ligo a chavinha no automático. E aí, ao ter tempos com Deus, é muito fácil de cair nesse caminho do relacionamento automático. Cada manhã, lendo as Escrituras, orando, talvez aquela mesma oração de sempre, aquela mesma listinha que você usa, pedindo pelas mesmas coisas. Quando eu me pego fazendo isso, eu para aí, está errado. Onde está a minha alegria no meu relacionamento com Deus? E aí você começa a esforçar, usar a cabeça, para poder desenvolver um relacionamento com Deus mais emocionante. Para chegarmos ao ponto que Maria chegou de falar: meu coração está cheio de alegria pelo meu Senhor. Você precisa ter um relacionamento com Deus muito mais íntimo. Muito mais do que aquela oração decorada, ou aquele costume matinal. E se você perdeu esse costume ainda, você está bem distante. Precisa retomar o desejo de estar com Deus cada manhã, para exultarmos de alegria. Uma mulher que no meio onde era normal ser analfabeta, ela estudava. Irmãos, eu tenho falado aqui que o cristianismo é a doutrina, é a filosofia do livro, é a religião do livro, onde Deus deixou um livro para nós. E se você não gosta de ler, eu quero chamar você a se arrepender. Porque se queremos crescer em conhecimento de Deus, precisamos ler. Precisamos nos aprofundar na leitura. Estudando a Bíblia profundamente, o seu coração vai se animando com Deus. Cada nova verdade que você descobre, cada entendimento mais profundo que você faz, seu coração vai ficando mais alegre. Maria tinha esse relacionamento com Deus. Não foi à toa, Deus escolheu Maria, mas havia um relacionamento com Deus, entre Deus e Maria. Deus se alegrava com Maria, Maria era profunda com Deus. Irmãos, pensando no Natal, precisamos pensar como anda o nosso relacionamento com Deus. Todo mundo fala de Deus agora essa semana. É impressionante, todas as mensagens do Natal tem Deus no meio, uma mensagem de Deus no meio. O mundo inteiro virou pensar em Deus agora. E tudo bem, vamos fazer isso, vamos falar muito sobre Deus, mas nós temos que falar de Deus todos os dias. Nós temos um relacionamento com Deus verdadeiro, tem que sair das nossas bocas todos os dias. Deus está contente com você? Eu estou contente com Deus? Essa é a pergunta que nós devemos fazer a nosso relacionamento com Deus cada dia. Amém? José. E José? José é muito pouco falado na Bíblia, né? Esse homem confiou em Deus. Queria também pedir para você agora se colocar no lugar de José. Não, você que já sabe da história toda, mas faz o esforço como se você não soubesse. E agora eu chamo os homens comigo, se colocar no lugar de José. Imagina, Maria um belo dia chega para ele e diz: querido, estou grávida, e foi pelo Espírito Santo. Se você estivesse no lugar de José, o que você faria? Essa mulher ficou doida. E depois que ele entendeu, aí ele tem que ir para... ele sai de um lugar, vai para outro, vai para Belém, sai de Nazaré e vai para Belém.
para o recenseamento. Sabe quantos quilômetros tinha? Você for estudar isso, for verificar isso, tinha mais ou menos 130 quilômetros. Você imagina viajar com uma mulher grávida por volta dos 8, 9 meses, montado num burrinho, 130 quilômetros. Você já imaginou isso? Sabe o que fez me lembrar, que me fez lembrar quando eu estava estudando esse texto? Me fez lembrar uma viagem que eu fiz com a família quando eu tinha 10 anos de idade. Meu pai, cearense, ele tinha vontade de voltar para o Ceará e levar a família para mostrar. Meu pai saiu de lá, era jovem, e ele queria voltar para mostrar a família, mostrar que ele estava bem. E aí ele falou, vamos viajar para o Ceará. Eu tinha 10 anos, o meu irmão do meio tinha 7, o Marcos que está aqui hoje tinha 3 para 4 anos. E eu pensei, beleza, primeira vez que nós vamos viajar de avião. Nunca tinha viajado de avião, né? Meu pai venha ver a surpresa. Ele abre a porta, um Fusca 1300 na porta. Pois é, fomos para o Ceará, 2 na frente, meu pai e minha mãe grávida de 8 meses, minha irmã, a Magali, estava na barriga da minha mãe, de 7 para 8 meses, eu, com 10 para 11 anos, meu irmão, mais gordinho, 7 para 8 anos, e o Marco, de 3 para 4 anos, vamos para o Ceará. 3 dias e meio num Fusca. Você imagina o que é isso? Ver aquela BR-116 lá no fundo, assim, desse tamanhinho, fazendo assim, ó. Parecia uma visão no meio do deserto. Chegamos lá no Ceará, e na viagem foi interessante, porque a gente estava todo suado dentro do carro. Imagina um Fusca 1300L, eu não sei nem onde meu pai colocou a nossa bagagem, que não tinha espaço. O Marco grudava em mim aqui, o Mauro grudava em mim aqui, era suor para tudo quanto é lado, vomitava no carro, era uma beleza. Aí chegamos lá, ficamos lá quase um mês, na hora de voltar, meu pai, tem uma surpresa para vocês. Falei, vendeu o carro, vamos comprar uma passagem de avião de volta. Aí ele falou, vamos levar conosco a sua tia. Voltamos 3.500 quilômetros num Fusca, 4 atrás. Assim, ó. Sabe o que é viajar 3.500 quilômetros assim, ó? Não tinha fiscalização, a gente nem sabia o que era cinto de segurança. E chegamos, estou vivo aqui até hoje, graças a Deus. Mas eu lembro no meio da viagem pensando assim, meu Deus, isso aqui nunca vai chegar. Será que nós estamos indo para o Ceará mesmo? E eu fico imaginando José nessa viagem, no meio do caminho, porque nós somos seres humanos, né, irmãos? Por mais que às vezes Deus fale algo para você, ou você leia algo na Bíblia, no meio do caminho sempre bate uma insegurança. E eu fico imaginando José no meio do caminho, pensando, será que é filho de Deus mesmo? Deus não podia mandar uma carruagem mais confortável? E depois quando chegou lá, agora sim vamos descansar. E aí vai ver, não tem nada, nenhum lugar para dormir, vai dormir no meio do estábulo. Eu acredito que algumas vezes José podia falar, Maria, tem certeza? Tem certeza mesmo que é o Filho de Deus? E aí nessas conversas, talvez Maria tenha ajudado José a recobrar a fé. Eu fico falando isso pensando, eu estando no lugar de José. Mas sem dúvida, esse era um casal de fé. Maria e José eram um casal de fé. No versículo 1, em Mateus capítulo 1, versículo 19, fala um pouco de José. Mateus capítulo 1, versículo 19. Diz assim, José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria, e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Sabe, a Bíblia fala, aí depois você sabe, o anjo veio, falou com José, e ele entendeu, mas José era um homem que era justo, fazia o que era direito.
A Bíblia diz que José era um homem justo. E naquela época, o primogênito era educado diretamente pelo pai. O pai passava para o primogênito a sua profissão, ensinava os princípios de caráter, de educação. Não é à toa que Jesus também foi carpinteiro. Deus escolheu José, o único homem humano a quem Jesus chamou de pai. Deus confiou em José para criar o Filho de Deus, porque era um homem justo, um homem responsável. Todo ano José pegava Jesus e Maria e ia para o templo para adorar, para comemorar a Páscoa. Responsável. Outra coisa interessante, quem era da família de Davi, da linhagem de Davi, era José, não era Maria. Apesar de Jesus ter sido fecundado pelo Espírito Santo, não foi do sêmen de José, a genealogia de Jesus foi dada a José, da linhagem de Davi. Maria era da tribo de Levi. Por isso, irmãos, o que eu aprendo aqui é que os pais têm a incumbência de passar justiça, passar o coração de justiça, de responsabilidade, sermos pais justos. E eu quero falar com os pais aqui. Estamos construindo uma família, seus filhos olham para você e falam: puxa, eu quero ser justo igual meu pai é. Eu quero ser zeloso pela família como meu pai é. Eu quero cuidar da minha mãe, da minha futura esposa, como meu pai faz com a minha mãe. Você inspira seus filhos pelo cuidado que você tem com a sua esposa? Foi isso que José fez. José cuidou de Maria com muito zelo. Foi zeloso, deu o melhor. As famílias de hoje, muitas estão desestruturadas porque muitos homens não estão justos, não são justos, não são zelosos pela sua mulher, pelos seus filhos. Irmãos, isso não deve acontecer na igreja. No meio cristão, os pais, nós temos exemplos de José. Sabe, Jesus provavelmente começou o seu ministério com 30 anos, porque provavelmente José morreu antes. E naquela época, o filho mais velho cuidava da mãe até os 30 anos, pelo menos. Tanto é que Jesus na cruz fala para o discípulo amado: essa é sua mãe, esse é seu filho. Porque zelava, e via também José zelando pela mãe. Você, pai, está inspirando seus filhos a ser ótimos maridos? Isso me inspira, irmãos, pensar que Deus deu essa incumbência para nós sermos justos, de frisar, de colocar frisar essa característica no coração dos nossos filhos. Deus escolheu José por acaso. Não escolheu essa família por acaso. O relacionamento que eles tinham com Deus, a obediência que eles tinham a Deus, a fidelidade, agradou o coração de Deus. E nós, irmãos, como anda a nossa confiança em Deus? Terminando esse ano 2016, que foi um ano difícil, não é? Foi um ano bem complicado, em várias áreas. Área econômica, área de trabalho. Sei que muitos aqui estão sofrendo nessa área. Mas como é que nós estamos terminando esse ano? E como nós estamos vendo o próximo ano? Nós estamos entrando cheio de confiança em Deus. De onde vem a sua alegria, a sua segurança? Vem da confiança do seu relacionamento com Deus? Ou vem da política? Ou vem dos homens que vão fazer alguma coisa na economia para as coisas mudarem, aí você tem alegria? Aonde nós estamos firmando a nossa confiança? A nossa alegria? É no relacionamento seu com Deus? Nossos casamentos, estamos levando nossas famílias para mais perto de Deus? Estamos inspirando nossos filhos a confiarem mais em Deus? Quando eles nos veem tendo tempos com Deus, seus filhos estão vendo você ter tempos com Deus pela manhã? Irmãos, a alegria, a nossa vida é muito insegura. Nós não temos como garantir o que vai acontecer o ano que vem, só Deus sabe.
Se você parar para pensar e se preocupar com tantas coisas que nós temos para nos preocupar, você vai ficar doido. Você vai entrar em depressão, porque muitas coisas não estão no nosso controle. A saúde dos seus filhos não está no seu controle. A sua segurança, a segurança dos seus filhos não está no seu controle. Quanto tempo você tem de vida? Não está no seu controle. E por final, vamos falar sobre Jesus, que é o personagem central dessa história. Lucas 1, versículo 30. Diz assim, Lucas 1, versículo 30. Diz assim, então o anjo continuou, não tenha medo, Maria, Deus está contente com você, você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Uau! Filho do Deus Altíssimo, grande homem, Deus o fará grande rei como Davi. Seu reino nunca vai se acabar. Uau! O que você imaginaria? Sem conhecer a história. O que você imaginaria? Você imaginaria uma carruagem real chegando, não é? Aquela pompa de vários servos e súditos, todos bem vestidos, tocando trombetas. Um brilho magnífico. O que acontece? Um menino nascido de uma família pobre, que não conseguiu nem o quarto decente para nascer. Eu fico imaginando um ser humano planejando essa vinda. Se você fosse chamado para ser um homem de marketing, eu vou lá preparar a vinda de Jesus. Como seria? Você ia contratar todos os recursos existentes para que o anúncio fosse o mais estrondoso possível, não é? Você ia contratar as empresas mais competentes para preparar a chegada triunfal dessa personalidade. Sabe, às vezes eu vejo quando o presidente dos Estados Unidos vai para algum país, ele vai no Força Aérea 1. Já viu esse avião? Quando ele chega no país, uau, todo mundo fica assim, nossa, está chegando um dos homens mais importantes do mundo. E aí pousa aquele avião enorme, abre a porta, sai aqueles carros pretos todos blindados, e vão até o local que tem que ir, toda aquela pompa, para um homem, para um ser humano. E qual foi a estratégia de marketing de Jesus? João Batista. Olha, abre comigo em Mateus 3, versículo 3. Mateus 3, versículo 3. Jesus escolhe João Batista, o homem que ia fazer o marketing de Jesus. Ele fala aqui no versículo 3. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: alguém está gritando no deserto, prepare o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelo de camelo, um cinto de couro, e comia gafanhoto e mel do mato. Se você cruzasse com um homem desse no meio do caminho, o que você fazia? Prende que é louco. Não é? Era totalmente estranho. Um homem que Deus escolheu para fazer o marketing dele. Depois, Jesus escolhe 12 homens. Agora Jesus vai acertar. Vai escolher os caras mais inteligentes, os caras mais conhecidos da lei, para ser os representantes que vai continuar o trabalho dele. Não é? E nessa história, se você pensasse na escolha, não depois de que Jesus andou com eles, mas na escolha. Imagine que você está lá diante da escolha e você vai ajudar Jesus a escolher esses homens.
Qual o discípulo que você acha que tinha mais condições humanas de desenvolver esse trabalho? Talvez alguns iam falar João, não é? Que é o discípulo do amor, depois ele se tornou o discípulo do amor. Mas se você lembrar, em um momento João falou para descer fogo do céu sobre os samaritanos. Então ele não era tão amoroso assim no começo. Ah não, então é Pedro. Pedro era difícil de aprender, lento para aprender, era teimoso, cabeça dura. Ah, Tomé tinha que ver para crer. Se não mostrasse para ele, não acreditava. Ah, então foi Mateus, porque ele escreveu um livro da Bíblia. Mateus era corrupto antes de conhecer Jesus. Talvez você fale, mas será que ele vai continuar, vai conseguir ficar firme? Sabe quem era o homem mais equilibrado? Judas. Era o administrador. Era um homem que tinha dons de administração, até dava algumas coisas para os pobres. Você ia falar, esse cara é o cara. Jesus escolheu os mais improváveis. Não é à toa que o Márcio coloca aqui o título do teatro, Os Improváveis, né? Porque ninguém aqui é ator. Mas Jesus pega esses homens simples e sem instrução, como a Bíblia fala. Mas sabe, eles tinham uma coisa interessante, eles tinham bom coração, eles queriam aprender. E eu acredito, irmãos, que essa deve ser o pré-requisito se nós queremos servir a Deus. Temos que ter bom coração. Deve pedir a Deus, Deus me dá um bom coração. E mantém em mim o desejo de aprender sempre. Não importa quantos anos eu tenha na fé, eu quero aprender sempre. E Deus vai usar você. Não importa se você é erudito ou não, se você é inteligente ou você demora para aprender, Deus vai usar você. Olha que fala em Filipenses capítulo 2, versículo 1. Estou terminando, tá? Diz assim: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus, e também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu e na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém? Enquanto a história do homem, o homem luta para ser igual, para ser Deus. Deus desesperadamente fez de tudo para ser homem por amor de nós. Sabe o que Jesus queria comunicar? Ele queria comunicar que Ele quer o que está dentro de nós. Não é a pompa, não é o brilho, não é a sabedoria, mas é o que está dentro de nós. O seu coração. Por isso, irmãos, o maior desafio que nós temos aqui é ter o amor, é ter o desejo que está no seu coração. Você é chamado a estar numa igreja em casa, é chamado a ter uma parceria de discipulado. Aí você pode falar, mas eu tenho, por que eu tenho? Porque a igreja quer. Não, tem que estar no seu coração, sair do seu coração. Se não for do seu coração, não tem valor para Deus. Deus quer de dentro de nós. Deus quer que saia emoção dentro de você, do seu coração, do seu relacionamento com Deus. Estar aqui, seguir a causa de Jesus por emoção, dentro do seu coração.
Senão ele faria de uma forma diferente. Ele faria de maneira estrondorosa. E é impressionante, quando há poder, as pessoas tendem a ser bajuladoras. Jesus não queria nenhum bajulador. Jesus queria homens e mulheres que o servissem de todo o coração. Você está aqui, seguindo Jesus esses anos todos, com todo o seu coração? Quando você está estudando a Bíblia com alguém, quando você está aqui tendo parceria, discipulado com alguém, colocando as suas ofertas, tendo o seu tempo com Deus, é com o seu coração? Sai de dentro de você? Esse é o chamado de Jesus para nós. Jesus queria saber o que saía de dentro de nós. Interessante, porque várias vezes Jesus queria o anonimato. Ele falava, não fale isso para ninguém, não conte para ninguém. Jesus estava querendo ver o coração das pessoas. Ele quer ver nosso coração, irmãos. Ele quer ver a nossa oração, a nossa resposta pela graça de Deus. Você entende a graça de Deus? Você responde a graça de Deus? O Natal, para nós, é a maior demonstração da graça de Deus para nós. Sermos gratos a Deus. E eu queria dar um conselho, um desafio, ou encorajar você. Essa semana, tire um tempo para você realmente fazer, se você já não fez isso, agradecer a Deus todas as coisas que Deus te deu. Uma por uma. Detalhes mínimos. Faz uma lista, agradece a Deus. Comece também a sonhar com o próximo ano. Como vai ser? Tenha metas para você. Quantos livros você vai ler que vai te ajudar no teu relacionamento com Deus? As pessoas que você quer estudar a Bíblia. As pessoas que você quer influenciar na sua igreja em casa. Como você quer ver a sua igreja em casa no final do ano que vem? Eu adorava quando nós fazíamos aquelas reuniões de colocar uma cadeira vazia e falar, essa aqui vai ser o nosso irmão, a nossa irmã, que Deus vai colocar aqui durante esse ano. E você sonhar por aquilo junto com seus irmãos. Deus não quer que nós façamos costumes religiosos. Deus quer o nosso coração. Que Deus olhe para nós, irmãos, e Ele fale o que Ele falou para Maria. Eu estou contente com você. Eu quero isso. Eu fiquei olhando isso de Maria e falei, puxa vida, eu quero que Deus olhe para mim e fale, eu estou contente com você. E eu quero me esforçar para ter relacionamento com Deus e falar, Deus, meu coração está exultando no Senhor. Sentir alegria verdadeira. E não só mais um tempo com Deus que eu tenho que ter, porque se não tiver, minha consciência vai acusar. Mas ter um relacionamento com Deus verdadeiro. Uma vida emocionante com Deus. Que nesse Natal nós possamos nos alegrar com isso, irmãos. Com ver essa família maravilhosa, essa família especial, mais especial de todos os tempos, que foi a família de Jesus. Nos inspirar com o exemplo de Maria. Maria não foi feita para ser adorada. Sabe, uma das coisas que mais me chocou, quando eu fui católico por 23 anos, uma das coisas que mais me chocou, eu quase entrei em depressão, quando eu fiquei sabendo que Maria não era virgem, depois. Que Maria teve mais 7 filhos, sabia disso? Ela teve 5 homens com Jesus, e no mínimo mais 2 meninas, porque a Bíblia fala as irmãs de Jesus. Pelo menos 2 meninas. Ela teve 7 filhos. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, meu Deus, eu não sei nada da Bíblia. Aí começou a minha busca por Deus e entender mais profundamente as coisas de Deus. Então eu queria chamar cada um de nós aqui a realmente pagar o preço, irmãos. Que 2017 seja o ano em que nós vamos conhecer mais a Deus. Que nós vamos ser mais emotivos com o nosso relacionamento com Deus. Mais profundos, que nós vamos fazer as coisas por amor a Deus. Não porque a igreja está pedindo, ou porque alguém está buzinando na sua orelha. Nós vamos fazer por amor a Deus, por paixão à causa de Jesus. Ser como Maria, como José, homens e mulheres de fé, e imitar o nosso mestre maior, nosso mestre supremo Jesus. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque temos exemplos vivos de homens comuns como José e Maria, de família que tinha fé, tinha relacionamento com o Senhor. Pai, também temos Jesus,
que pisou aqui nessa terra, Pai. Quando nós cantamos a canção e falamos que Jesus andou no centro de Jerusalém, quando eu ouço isso, Deus, meu coração, eu vibro por dentro, porque imaginar que o Senhor saiu dos mais altos céus e pisou no chão de Jerusalém. E pisou aqui nessa terra, no meio do centro. Eu fico imaginando Jesus andando no meio do centro de São Paulo, na 25 de março. Pai, é impressionante saber ver, o amor, o nível de amor que o Senhor derramou sobre nós. Nós possamos reconhecer isso a cada dia e nos exultar, como Maria falou, nos exultar no Senhor, Pai, em nosso relacionamento com o Senhor, até o dia que o Senhor vier aqui e nos levar, um dia que terminar a nossa vida aqui nessa terra, ou o dia que o Senhor vier aqui, Pai, e levar todos, e terminar, Pai, a existência na terra. Muito obrigado, adoramos o Senhor, em nome de Jesus, amém. Feliz Natal para todos.